programa de hoje fala sobre a regulamentação do setor portuário. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Na tentativa de abrir um canal de diálogo com o governo federal sobre a MP 595, portuários e estivadores realizaram recentemente paralisações em vários portos do Brasil. Alguns questionamentos apontados pelos trabalhadores do setor, como a gente já começou a discutir no primeiro bloco, são os seguintes: falta de transparência na elaboração da MP, já falamos um pouco sobre isso, a concessão da administração dos portos para o setor privado, o esvaziamento da função das autoridades portuárias, precisamos discutir, a retirada de garantias de proteção aos portuários e a omissão no texto da MP em relação à guarda portuária, entre outras coisas. Na opinião de vocês, há expectativa de conseguir alterar esses pontos e melhorar isso na MP? Guilherme. Você levantou, Luiz, a questão, uma só, a questão da guarda portuária. Que independente da participação dos trabalhadores nesse processo negocial, tentando reverter isso aí, a figura do Ministério Público do Trabalho, que está se posicionando frontalmente contra a não inclusão. A partir do momento da privatização tipo da Companhia Docas, da autoridade portuária, na medida provisória em nenhum momento aparece a figura da guarda portuária. Que existia até aqui. Sim, para fazer a segurança. E aí me passa na cabeça uma outra situação, a questão do ISPS Code, o que é o ISPS Code, que foi já, isso foi os Estados Unidos, na época, né, que segurança do porto, você entrou no porto, você sabe acompanhar. Que é uma questão de soberania nacional. Uma norma internacional. Né? Sim, norma internacional, que foi exigido do Brasil e o Brasil se comprometeu e colocou em prática. Como é que fica isso aí? O investimento que foi feito nisso. Isso está omisso na MP. Sim, é isso? Sim. Não existe. Não é que eles estão propondo algo que simplesmente sumiu da MP. Nada. E tem que, até antes do ponto que o Chico tinha falado, Luiz, mesmo com aqueles gargalos todos, com aqueles problemas todos que é colocado na mídia, o Porto vem todos os anos batendo recorde, vem tendo crescimento. Então a gente tem uma divergência perante alguns momentos com o governo nessa questão também, porque vem crescendo. E sobre a questão da friamente privatização que nós colocamos, você veja só, tivemos agora recentemente o caso da Embraport, que é um terminal onde o maior acionista é o Odebrecht. Tivemos a descarga de uns aparelhos, aonde ela ia fazer, inclusive já com reflexo da MP, porque ela entende que a MP já está agasalhando ela, ia fazer a descarga com mão de obra chinesa. Então, hoje é com mão de obra chinesa, a MP já fala em trabalho temporário, fala em cooperativa, quer dizer, tudo aquilo que tira os direitos dos trabalhadores. Então, tem que sentar, tem que se discutir muito e com certeza os trabalhadores não vão deixar isso assim. Nós vamos ter, inclusive já temos agora uma nova paralisação para o dia 19, então vamos ter um enfrentamento de frente realmente, porque o governo tem que ouvir os trabalhadores. Chico, são esses os pontos centrais de divergência? Tem esses pontos que nós já colocamos aqui, o Neico falou essa questão desse novo terminal, inclusive nós temos uma opinião desse terminal, porque o terminal ele está com uma questão... Qual o novo terminal? Esse Embraport. O Embraport está dentro do porto público, só que é um terminal privado, certo? Então, o terminal, questão de composição de território, estaria obrigatoriamente dentro do porto público, as regras seriam igual do porto público. É um terminal privado e está se colocando uma regra diferente. Muito embora esteja no porto público, porto privativo, na nossa opinião, a regra tem que ser igual. Os portos têm que ter uma regra única para trabalhador, o governo tem que regulamentar a questão, ele tem que ser o gerenciador. O governo não pode perder o poder de gerenciar a questão dos portos. E por que então essa questão da autoridade portuária está centralizada em Brasília? Por que vocês também apontam isso como problema? Então, por conta disso, porque muitas vezes o problema está na ponta. E para se resolver esse problema na ponta, eu vou dar um exemplo que tem... Porque a MP leva para Brasília, centraliza esse poder. Exatamente. O CAP, Conselho de Autoridade Portuária, onde existem vários CAPs no país, e tem lá a participação dos trabalhadores, muito embora a gente está reivindicando nossa cadeira lá, vinculado, os companheiros sabem disso, porque a gente veio crescendo depois da lei,
mas eu queria me ater na questão do CAP. O CAP era um poder deliberativo e passa a ser um poder consultivo. E o CAP ele já resolveu, principalmente o Capo de Santo, que deu exemplo muito bom para a cidade, de resolver problemas imediatos, problemas de gargalo, problema de mercadoria, está se travancando, se chama todo mundo, conversa, se faz um documento, todo mundo se ajusta e as coisas se resolvem. Você imagina se tiver tudo parado em Santos, o porto não está funcionando, eu vou mandar esse problema para Brasília. Brasília vai demorar quanto tempo para resolver esse problema? Acabou o porto. E não vivencia, né? Então, nós temos que, os problemas, tem problemas que tem que ser resolvidos na cidade portuária. Então, aí que fala, quando você fala da descentralização, talvez algumas coisas possam ser compartilhadas e decididas em Brasília, mas não todas. Nós temos que ter, por isso que a MP, nós temos que fazer, tem que ter uma forma de a gente conseguir equacionar todos esses interesses de novos investimentos, interesse dos trabalhadores, interesse do governo de ter mais controle, mas interesse de as coisas andar também, para que todos realmente na MP, estou se espelhando. Então eu vejo assim, nesse ponto de vista, o Setaporte tem visto, que eu acho que, muito embora pode ter sido da forma errada que foi colocado, Ney, mas eu vejo o governo abrindo os espaços para os debates. Então quando você coloca isso, eu percebi isso ontem na audiência pública, onde fala, a MP não vai ter o mesmo texto que entrou. E eu confio nisso. Porque se tiver o mesmo texto, eu acho que o Brasil vai parar. Porque aí não tem como ter. A MP está o mesmo texto, porque não agradou ninguém. Certo? Então, não somos contra o desenvolvimento. Agradou. 3. Há 3 somente. 3 pessoas. Eu não acredito, né? Quem são as pessoas? Gilberto Miranda, que é aquela ilha de Bagres, em Santos. Aldebrecht, que é o terminal da Embraporte. E o seu Eike Batista para ficar um pouquinho mais rico, porque está caindo aí no ranking da riqueza. Eu gostaria, inclusive também vou opinar sobre essa questão, e o Chico falou a respeito do CAP. A importância do CAP para a cidade como um todo. O Chico não deu tudo, mas formado por 4 blocos, o Estado, os trabalhadores, o usuário e operadores portuários, onde a coisa era discutida e resolvida no que fosse melhor, inclusive para a cidade como um todo. O CAP tinha uma participação, inclusive na discussão capital-trabalho, em alguns momentos, uma paralisação. O CAP servia como, era uma pedra de toque, onde se procurava o CAP e o CAP tentava. Havia o interesse de todos. Quer dizer, os interesses eram que aquilo virasse. Você imaginar que isso vai para essa, vai... O CAP não deixa de existir, mas ele passa a ser só consultivo. E a deliberação estaria centralizada em Brasília. Nós vamos voltar aos anos 80, pô. Isso é uma tremenda incoerência, pô. Nós já tivemos esse modelo e não funcionou. E agora, em 2013, a gente volta tudo para centralizar em Brasília. E voltando agora no que o Chico colocou, a questão dessas pequenas mudanças, eu sou muito cético com respeito a isso. É uma política de governo, tenho minhas dúvidas com respeito a isso. É uma política de governo e ninguém tá. E aí a própria criação da comissão, e houve participação dos trabalhadores na indicação, do relator da matéria. A gente não conseguiu nada do que nós... Da comissão no Congresso. Sim, na comissão mista. Por exemplo, o Eduardo Braga, o relator da matéria, ele é de Manaus, pô. A gente não conhece Manaus, mas os trabalhadores de lá conhecem o Eduardo Braga. Eduardo Braga é líder do governo. E hoje, na imprensa, ele já está dando, que não tem, quer dizer, é tipo aquele... Não tem? Não, que ele não vê, mais ou menos isso aí. Que, por exemplo, se os trabalhadores fizerem o movimento no dia 19, e aí foi feito um pacto já, né? Das centrais sindicais com o governo. Porque está suspensa, estão suspensas a concessão, a privatização, a criação de portos, emissão até dia 15 de março. Por conta dessa comissão, supostamente está negociante e viriam com algumas audiências públicas. Sim. É isso? Que já se iniciaram, mas... Na audiência pública é uma situação e fora, eu acho que e inclusive nós antes até a gente estava comentando a questão do programa na Globo, onde participou o doutor Antônio Fleury, que faz parte Paulo também. Fleury.
Paulo Fleury, que é um professor, profundo estudioso do assunto, e com o relator Eduardo Braga. E aí, de uma maneira, sabe, você vendo o programa, aí você vê, por exemplo, ele ainda fala em monopólio de mão de obra. Isso não existe, faz tempo, pô. Então ele ainda tem essa visão a respeito Ele de quem? monopólio. Eduardo Braga. Eduardo Braga. Porque isso já é praticado em Manaus. E aí, pô, isso ainda é praticado em Manaus, o monopólio, é isso? O que já é praticado em Manaus? Não, lá é o contrário, é o inverso, pô. Porque o foco, queiram ou não queiram, é Santos, pô. Santos é o maior. Santos é o... Porque é uma série de portos, o terminal privado já tomou conta, pô. O trabalhador já está isolado da discussão e do processo, inclusive então, do mas mercado. eu queria entender isso melhor, o que você está dizendo. Quer dizer, a precarização do trabalho, o trabalhador avulso, a cooperativa, etc., se abriria a porta na medida em que você privatiza. Tá certo? Aí você perde a possibilidade do controle pela OGMO, pela Organização de Gestão da Mão de Obra, é isso? Isso. Isso seria uma forma de precarizar o trabalho. Sim. E a crítica que se faz, que se faz a isso é dizer, não, mas há um monopólio do trabalho por outro lado. Né? Eu queria só dar uma parte que até tentar explicar o que o Guilherme está colocando, é o seguinte, essa questão do monopólio é uma coisa que foi estigmatizada lá atrás. Tá? Eu acredito que depois de 20 anos de lei, as coisas se pacificaram. Muitas pessoas que, até mesmo os trabalhadores, no começo era contra o OGMO, hoje nós entendemos que o OGMO é uma forma democrática de gerenciar essa mão de obra. Muitas vezes, eu estou falando Santos, porque Santos é uma OGMO que tem no país. Então, a partir dali, você pode tirar exemplo de outros OGMOs. Pode, de repente, ter menos quantidade de trabalhadores, mas pode tirar uma referência. O que acontece é o seguinte, esses trabalhadores têm que ter oportunidade de trabalho. Quando se fala, você vai abrir mercado de trabalho, tem que dar oportunidade. E tem que dar oportunidade para aqueles que já estão no porto. E já estiveram muitos anos. Tá? E aí depois, a própria lei e a própria, hoje, a situação dos OGMO, quando você não tem, ele procura fora do porto. Isso está pacificado. Isso aqui, ninguém está falando de reserva de mercado. Eu acho que isso, não só dentro dos OGMO, isso está muito claro, dentro do meio empresarial também está muito claro. Então essa questão da estigma de que tem uma reserva não existe. Porque hoje já existem vários trabalhadores no porto que não têm registro no OGMO, trabalhando. Então, por quê? Porque talvez não achou o trabalhador lá, foi buscar fora do sistema, deu oportunidade, mas não podemos simplesmente descartar o OGMO, porque o OGMO tem trabalhadores lá qualificados, experientes. A atividade portuária é uma atividade com muito risco. Você não pode simplesmente colocar um trabalhador sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de capacitação para poder trabalhar no porto. Então, o OGMO é o sistema, é o meio de chegar nessa mão de obra. E é uma mão de obra organizada, dita ontem na audiência pública, e, de repente, dependendo da situação, torna-se mais barata do que o vinculado. Porque ela pode ser trabalhada na sazonalidade das mercadorias. E por que a MP ameaça essa organização? Porque não tem regra clara para o porto público e porto privativo. Tem que ser a mesma regra. Se a regra do porto público pega do OGMO, o privativo tem que pegar do OGMO também. Tem que passar pelo OGMO para poder pegar do registro, cadastro. Ou seja, o OGMO funcionaria como essa instância reguladora da mão de obra no porto e como uma garantia, inclusive... de dar oportunidade para os companheiros que estão lá. Ela foi criada, o OGMO foi criado dentro da Lei 8.630. Há 20 anos não está funcionando. Então não dá para você descartar uma coisa que 20 anos não funciona. O novo porto não precisa. Precisa sim. Já que vai dar oportunidade do trabalho, que passe pelo OGMO. Passa lá, pega os trabalhadores. Luiz, nós estamos na comissão de negociação com o governo, né, pelos trabalhadores, e temos sentido muito que o governo realmente não sabe o que fez. Houve sim, e está bem claro, uma reivindicação a algumas personalidades aí, só que o governo, nessa vontade de atender esses interesses, acabou mexendo numa legislação complexa. A lei, como até o Guilherme colocou, faria 20 anos agora, esse ano, e alguns artigos dela ainda não foram nem aplicados. Nós temos o caso da multifuncionalidade que não foi aplicado, que é todas as categorias se desenvolverem entre si todas as funções. Entendeu? Hoje eu sou estivador, amanhã eu posso ser o guindasteiro, amanhã o Guilherme pode ser o estivador, e assim vice-versa. E não foi aplicado ainda. Então,
O governo mexeu e a gente sente na mesa. Estamos na negociação, estamos sentindo. O governo agora quis levantar o caso da renda mínima. Nós não queremos uma garantia de ganho, a não ser o trabalho. Nós queremos trabalho, não queremos ter uma renda mensal por não ter tido trabalho. Você entendeu? Então, nós temos colocado isso bem claro. E o governo, a gente se sente, está perdido. Ele não sabe o que fez. Ele mexeu numa legislação complexa, de uma forma sem ouvir os setores envolvidos. Nós vamos discutir, então, quais são as saídas para isso, mas no próximo bloco.